Hoje o meu tema é sobre o ego, isso mesmo. Eu vou falar desse assunto tão complexo na vida fora e dentro dos tatames. Eu vou buscar esse assunto para dentro da arte marcial, do karatê, em tudo que eu já passei e tudo que eu já vivi, ressaltando que, se você pesquisar sobre o ego, existem muitas formas de pensar e cada uma tem que ser respeitada. Não nascemos com o ego. O ego é nossa personalidade, o nosso eu. Nós não nascemos com ele, ele é formado conforme a nossa cultura, conforme as pessoas que convivemos. Uma criança, ela não enxerga a si própria, ela enxerga o exterior primeiro. Ela abre os olhos, ela enxerga o exterior, ela enxerga o você, o tu, ela não enxerga o eu. Isso vai sendo formado conforme a vivência dela no dia a dia. Por isso é muito importante a criação, ou seja, a convivência familiar, as primeiras convivências e a cultura que ela vive. Muitas crianças são maltratadas, muitas crianças são reprimidas demais na infância. Cresce um adulto achando que é incapaz de conquistar algo, se acha incapaz de fazer algo. E essa incapacidade também faz parte do ego, da nossa personalidade, que foi formado conforme a nossa vivência. E existem crianças que são tratadas muito mimadas, como se elas fossem as melhores do mundo, como se só existissem elas. Ela cresce já se achando melhor do que o outro. Então é muito importante sabermos dosar, educar, formar a personalidade de um filho. Aí vai para a arte marcial, para o karatê. Ainda pequeno, 5, 6, 7 anos. O professor de karatê, de qualquer arte marcial, qualquer tipo de professor, é muito importante entender que você também é responsável por formar essa personalidade, por formar este ser humano. Nós somos o espelho. Uma criança se espelha muito nas atitudes do adulto. Então isso é importante. Importante corrigir corretamente, explicar o que é certo e errado detalhadamente e ensinar a criança, principalmente, a tratar todos com igualdade. O ego é a imagem que uma pessoa tem de si mesma. Essa imagem vai criando conforme o tempo. É a parte que determina as ações e os instintos de um indivíduo diante do que ele recebe como manifestação do mundo real. Ou seja, o mundo real influencia no que realmente eu sou. Então, nosso ego é formado pela sociedade. Nossa personalidade, ela é formada por uma sociedade. Então é muito importante tudo que nós ensinamos para os nossos alunos e o que pretendemos formar dentro desse ser humano. Na competição, o ego na vida de atletas. Eu formei atletas e já fui atletas, então estou aqui falando experiências próprias para cada um de vocês entender essa parte do ego. Um atleta busca resultados, busca ser campeão, busca estar no pódio. Mas isso é exterior. Atrás de cada atleta existe um ser humano. E atrás de cada conquista existe também um aprendizado humano. Atrás de cada derrota também existe um aprendizado humano. Então quando você é um atleta que busca apenas status, você quer estar sempre em primeiro lugar, e quando você perde, você vai se frustrar tanto que talvez você desista daquilo que você achava que era mais importante, mas não é, isso é ego. Um bom lutador, ele luta para vencer a si mesmo. Essa frase está nas redes sociais, mas o que é vencer a si mesmo? É vencer esse ego de achar que sempre é o melhor. Já perdi muitas vezes na minha vida. Eu digo que perdi mais do que ganhei em medalhas, em pódio. Mas eu aprendi muito com isso.
Quando você entende que quando você luta e perde uma medalha, mas tem um ganho humano atrás disso, tem um ganho interior atrás disso, essa é a maior vitória. A maior vitória é quando você luta contra si mesmo e não contra o outro. O pódio e a medalha é muito pequeno perto do ganho interior que todos nós temos que aprender a ter dentro do esporte. Como a personalidade ela é formada por uma sociedade, então os outros que formam você. Pensa nisso que eu estou falando. Então o técnico, ele forma você um atleta para dar resultados. Resultados para quem? Resultados para quem? Resultados para o seu país, resultados para a sua cidade, resultados para a sua academia, resultados para o pódio. E os resultados interiores? Quem te forma para isso? Já parou para pensar? Pois é, busque resultados interiores. Busque autoconhecimento de si mesmo e entender que tudo à nossa volta está nos formando. E eu tenho que ter controle daquilo que eu sou. Eu tenho que ter conhecimento do que realmente é ser atleta. Porque a vida no pódio é curta. Mas o karatê arte marcial é longo. É um conhecimento infinito. E eu tenho o ego como a nossa personalidade. E tenho o individual como o nosso eu espiritual, a nossa essência. Dividindo esses dois, eu tenho o eu personalidade e o eu individual. Temos que aprender e ensinar aos nossos alunos a enxergar as pessoas como o único eu individual, que é o eu essência. Somos bilhões de pessoas no mundo, todas diferentes um do outro. Não olhe o próximo pelo físico ou pelo que ele aparenta ser. Olhe ele como um ser humano. Olhe ele como espírito, como alma. Nós todos fazemos uma diferença no universo. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos apenas diferentes. Somos seres humanos únicos, mas temos que ser tratados com igualdade. Você que é campeão mundial vai ser tratado por mim da mesma forma que um aluno meu de projeto social é tratado. Por quê? Porque ele é um ser individual e você também. A tua medalha não te faz melhor. A tua faixa preta, 5º, 6º, 7º, 8º dan, não te faz melhor. Te faz diferente. Te faz especial. Mas o outro também é especial. Então, se nós olharmos o mundo dessa forma, com certeza passaremos a ser pessoas diferentes fazendo a diferença na vida de alguém. Eu trabalho com crianças de projeto social, com pessoas da alta sociedade. Eu já fui atleta, hoje sou sensei. E quero passar isso para os meus alunos. Tratar as pessoas com igualdade, respeitar as diferenças. Não deixar o ego te comandar. O ego quer ter razão. O ego quer sempre ter razão. O ego quer te fazer melhor do que outra pessoa. Muitas vezes concordamos com o que o outro fala, apenas para não dar uma discussão, mas no fundo pensamos, não, eu estou certo. Isso é o ego. Temos que nos conhecer. Conhecer o nosso interior primeiro. Ter autocontrole de mim mesma para poder passar isso para o outro. Como fazer isso? Cada pessoa tem uma forma de se autoconhecer. Eu indico aprender a meditar, a olhar para dentro. A partir do momento que eu olho para dentro de mim, eu tenho um encontro com a minha alma, eu tenho um encontro com o meu eu individual.
Aí sim eu começo a me autoconhecer. Todos nós somos capazes de ter grandes conquistas, mas a maior conquista é aquela que você conquista a si mesmo e não se perde diante de um universo de perdições e de ilusões. É muito importante isso, não se perder, conhecer a si mesmo, conhecer o seu eu interior, ser capaz de ajudar a formar personalidades e não formar apenas atletas. A arte marcial tem um conhecimento infinito e o meu conhecimento ele não vale de nada se eu não passar para as pessoas, se eu não passar para os meus alunos. Hoje eu estudo, entendo o que eu estudo para poder passar o que eu estudo. Isso chama-se sabedoria e conhecimento. Minha forma de pensar não é a mais correta, apenas tem que ser respeitada, assim como respeita a forma de cada um de vocês pensarem. As mudanças e transformações têm que vir de dentro para fora. E o nosso ego é formado de fora para dentro, ou seja, é formado por uma sociedade. Meu ego não me pertence, foi formado por você, foi formado pelas pessoas. Então, quando eu digo que a mudança vem de dentro para fora, então ela vem do eu individual. É este o principal. Eu não perder a minha individualidade, não perder a minha essência, não se deixar ser comandado pelo exterior. É essa a minha mensagem de hoje para dentro da arte marcial, dentro do seu dojo, dentro das competições. Tenha autocontrole de si mesmo, se conheça, isso é importante.